O milagre de Francisca, quando Deus secou as lágrimas no louvor. Francisca tinha 52 anos quando os médicos disseram que não havia mais o que fazer. O diagnóstico era claro, uma doença degenerativa nos ossos, que a deixava cada vez mais curvada, com dores insuportáveis e a perspectiva de ficar acamada pelo resto da vida. É uma questão de tempo até você não conseguir mais andar, disse o ortopedista, olhando para os exames com uma expressão que ela nunca esqueceria. As palavras do médico ecoavam em sua mente como uma sentença: não há cura. Só paliativos. Ela era costureira, viúva há 10 anos, e criara sozinha os 2 filhos, que agora, adultos, tentavam ajudá-la como podiam. Mas as contas se acumulavam, remédios caros, fisioterapia que não adiantava, e a depressão que vinha junto com a dor. Às vezes, à noite, Francisca chorava em silêncio, perguntando a Deus por que ele permitia tanto sofrimento. Até que um dia, sua vizinha, Dona Maria, uma irmã da congregação cristã no Brasil, bateu à sua porta com um prato de comida e uma pergunta simples: Francisca, você já tentou orar? Orações não pagam remédios, Dona Maria, respondeu ela, amarga, enxugando as lágrimas com o avental. Mas elas alcançam aquele que pode fazer o que os médicos não podem, disse a irmã, com uma calma que Francisca invejava. Venha conosco no culto, só uma vez. Não custa nada. Francisca relutou, mas no domingo seguinte, arrastando os pés e com a coluna doendo a cada passo, entrou pela primeira vez na pequena sala de reuniões da congregação cristã no Brasil. Não havia lustres chamativos, nem bandas, nem telões. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de terno escuro e gravata, mulheres com saias longas e cabelos presos, todos sentados em cadeiras de madeira enfileiradas. No centro, um ancião de voz serena abria a reunião com um hino cantado à capela, sem instrumentos, só vozes unidas: louvai a Deus, que reina no céu. Francisca sentiu algo estranho. Não era o lugar, nem as pessoas, era a paz que parecia pairar ali. Quando o ancião leu um trecho de Marcos 11h24, tudo o que pedirdes, orando, crede que recebereis, e tê-lo-eis, ela baixou a cabeça. Como crer se nem os médicos acreditam, pensou. Mas então, uma irmã se levantou para dar um testemunho. Era uma moça jovem, que contava como Deus a livrara de um acidente de carro que os médicos chamavam de milagre. Eu só pedi, Senhor, se for da tua vontade, e ele ouviu, disse a irmã, com os olhos brilhando. Francisca não aguentou. Quando o ancião pediu que quem tivesse um pedido de oração se levantasse, ela ficou paralisada. Mas Dona Maria segurou sua mão e sussurrou: levanta, filha. Deus está aqui. Tremendo, Francisca se pôs de pé. Não conseguiu falar, só chorou. Imediatamente, várias irmãs se aproximaram, colocaram as mãos em seus ombros e começaram a orar em voz baixa, mas com uma fé que Francisca nunca havia visto. Senhor, toca nesta serva. Fortalece-a, cura-a, dá-lhe paz. Uma das irmãs, uma senhora de cabelos brancos, segurou seu rosto e disse: Irmã, você vai sair daqui diferente. Creia. Nos dias seguintes, Francisca voltou. Não por obrigação, mas porque algo dentro dela mudará. Ela começou a participar das reuniões de doutrina, onde o ancião explicava a palavra com uma clareza que acalmava sua alma. Aprendeu sobre o batismo nas águas, o enterro do velho homem, e sobre a Santa Ceia, onde o pão e o vinho lembravam o sacrifício de Cristo. Aqui não tem show, não tem fama, só Jesus, disse-lhe um irmão. E era a verdade. Não havia holofotes, nem pregadores gritando. Só a simplicidade de quem sabe que Deus não precisa de espetáculo para agir. Uma noite, depois de um culto onde oraram especialmente por ela, Francisca teve um sonho. Sonhou que estava em um campo verde, e uma voz dizia: levanta-te e anda. Ela acordou suando, com uma dor diferente, não era a dor da doença, mas uma comoção no peito. No domingo seguinte, durante o louvor, enquanto cantavam Glória a Deus nas alturas, ela sentiu algo quente percorrer suas costas. De repente, endireitou-se. Não foi aos poucos, foi de uma vez. Como se mãos invisíveis a tivessem puxado para cima. As irmãs ao lado dela pararam de cantar. Uma soluçou: Glória a Deus. Francisca tocou suas costas. Não doía. Movimentou os braços, dobrou o corpo para frente e para trás. Nada. Só uma paz profunda. O ancião,
ao ver, interrompeu o culto e pediu que ela desse o testemunho ali mesmo. De pé, sem auxílio, sem muletas, Francisca contou, entre lágrimas, o que Deus havia feito. Eu vim aqui arrastando minha dor, e ele me deu alegria. Não foi médico, não foi remédio, foi ele. Os irmãos se levantaram e começaram a louvar, sem instrumentos, só vozes unidas em ação de graças. Algumas irmãs choravam. O ancião, com os olhos úmidos, disse: Isso, irmãos, é o poder da oração. Não é nós, é Deus. Nos meses seguintes, Francisca foi batizada nas águas, em um rio limpo, rodeada de irmãos que cantavam hinos de vitória. Ela continuou frequentando a igreja, agora não mais como uma necessitada, mas como uma testemunha. Aprendeu que os milagres não são para chamar atenção, mas para glorificar a Deus. E entendeu a lição mais preciosa: a fé não é a ausência de dor, é a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos. Hoje, quando alguém pergunta como ela foi curada, Francisca sorri e responde: não foi no hospital. Foi num culto simples, onde o único instrumento era a fé. Deus não precisa de muita coisa para fazer milagres, só de um coração que creia. E então, com os olhos brilhando, ela acrescenta: na congregação cristã, a gente aprende que o verdadeiro louvor não é com música alta, é com vida transformada. Francisca não parou por aí. Depois de receber sua cura, sentiu um chamado no coração para servir ainda mais. Começou a visitar irmãos enfermos, levando não só palavras de conforto, mas também o testemunho vivo de que Deus ainda opera milagres. Muitas vezes, ela chegava nos hospitais ou nas casas daqueles que sofriam, segurava suas mãos e dizia com firmeza: Deus não esqueceu de você. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. E o mais lindo é que não eram só palavras. Havia algo diferente em seu jeito de orar, uma fé tão pura que contagiava a quem estava por perto. Em uma dessas visitas, conheceu o irmão João, um homem que há anos lutava contra uma doença degenerativa. Os médicos já tinham desistido, mas Francisca não. Ela o levou para um culto de oração, onde os irmãos se uniram em súplica. Não houve gritos, nem espetáculo, apenas corações sinceros clamando ao Senhor. E naquela noite, João sentiu uma força nova percorrer seu corpo. Poucos dias depois, os exames mostravam uma melhora inexplicável. Os médicos balançavam a cabeça, mas ele sabia: tinha sido a mão de Deus. A notícia se espalhou, e mais pessoas começaram a procurar a igreja não por curiosidade, mas por necessidade real. E Francisca, sempre humilde, dizia: não sou eu, é Jesus. A congregação não é um lugar de shows, é um lugar de encontros, encontros com Deus. Ela aprendeu que os milagres não são para engrandecer ninguém, mas para mostrar que, mesmo nos momentos mais escuros, Deus está presente. Com o tempo, Francisca passou a ajudar na escola bíblica, ensinando às crianças sobre a fidelidade de Deus. Ela contava sua história com tanto amor que os pequeninos ouviram atentos, e muitos deles, anos depois, se lembrariam daquela irmã que provou que Deus ainda fala hoje. As crianças precisam saber que a fé não é só teoria, ela dizia. É algo que a gente vive. E assim, a vida dela se tornou um hino constante. Não precisava de microfones nem palcos, seu testemunho falava por si. Em cada culto, quando os irmãos cantavam um grande ao Senhor e digno de ser louvado, Francisca fechava os olhos e agradecia, não só pela cura, mas por ter entendido que o maior milagre não era o corpo são, mas o coração transformado. Hoje, quando alguém pergunta como ela mantém tanta alegria, ela responde com um sorriso: porque eu sei que, na congregação cristã, a gente não vive de emoções, vive de certezas. E a minha certeza é que, se Deus já me tirou do fundo do poço uma vez, Ele pode fazer de novo, não só por mim, mas por qualquer um que buscar a Ele de verdade. E assim, entre louvores simples e orações sinceras, Francisca continua sua jornada, provando que os milagres não acabaram. Eles estão vivos, pulsando no coração daqueles que creem. Um dia, enquanto Francisca ajudava a arrumar as cadeiras do salão após o culto, uma jovem chamada Mariana se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Ela não era da igreja, mas tinha ouvido falar da história de Francisca por uma vizinha. Com voz trêmula, Mariana contou que seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, estava há meses em uma cama de hospital, lutando contra uma doença rara que os médicos já não sabiam mais como tratar. Eles disseram que não há mais esperança, confessou, segurando um lenço amassado entre os dedos. Mas eu não posso aceitar isso.
não sem tentar tudo. Francisca olhou nos olhos daquela mãe desesperada e viu seu próprio passado refletido ali, a dor, o medo, a sensação de que o chão havia sumido debaixo dos pés. Sem hesitar, ela segurou as mãos de Mariana e disse: "Você veio ao lugar certo. Aqui, a gente não depende só do que os homens podem fazer. Aqui, a gente aprende a confiar em quem faz o impossível." No culto seguinte, a igreja inteira se uniu em oração por Lucas. Não houve gritos, nem espetáculo, apenas corações sinceros clamando ao Pai, como Jesus ensinou. Os irmãos mais velhos, aqueles que já haviam visto Deus agir tantas vezes, oraram com uma fé que contagia: "Senhor, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se já abristes os olhos dos cegos e ressuscitastes os mortos, também pode restaurar este menino." Passaram-se 3 semanas. Mariana voltou ao culto, mas dessa vez não estava sozinha. No colo, trazia Lucas, sorridente, os olhos brilhando de vida. Os exames mais recentes mostravam uma melhora inexplicável. Os médicos, perplexos, chamavam de a remissão espontânea. Mas Mariana sabia a verdade. "Deus ouviu as orações de vocês", disse, com a voz embargada. "Eles disseram que era impossível. Mas aqui, eu aprendi que, para Deus, não existe essa palavra." O pastor, com os olhos úmidos, lembrou à congregação: "Isso não é coincidência, irmãos. É a mão de Deus se movendo entre nós, como sempre fez. O mesmo Deus que curou Francisca, que libertou muitos aqui presentes, é o Deus que hoje devolveu a saúde a este menino." E então, como um rio que transborda, os louvores subiram mais altos, mais cheios de gratidão. Francisca, ao ver Lucas correndo pelos corredores da igreja, brincando com outras crianças, sentiu o coração transbordar. Não era só a cura do menino que a emocionava, mas o fato de que, mais uma vez, Deus usará sua história, que um dia foi de dor, para ser um farol de esperança para outros. Isso é a congregação, pensou. Um lugar onde as feridas se tornam testemunhos, e os impossíveis, motivos para louvar. Anos se passaram. Lucas cresceu saudável, Mariana se batizou e se tornou uma serva fiel na obra do Senhor. E Francisca? Continua lá, todas as quartas e domingos, às vezes ajudando na cozinha, outras vezes apenas ouvindo alguém que precisa desabafar. Porque ela sabe que milagres não são só coisas grandiosas que acontecem de repente. Milagres são também as vidas que se reconstruem aos poucos, os corações que se rendem, as famílias que se unem sob a mesma fé. E quando perguntam como ela tem tanta certeza de que Deus ainda opera milagres hoje, Francisca aponta para as pessoas ao seu redor, os que foram curados, os que foram libertos, os que encontraram paz, e responde com a mesma convicção de sempre: "Porque eu vi. Porque eu vivi. E porque, aqui, a cada dia, a gente vê Deus escrevendo histórias que só Ele poderia escrever." E tem uma história que Francisca adora contar, uma que mostra como Deus age até nos detalhes que a gente acha que não tem jeito. É a história do seu João, um homem que chegou à igreja arrastando não só o corpo cansado, mas uma dor que parecia não ter cura. Seu João era daqueles que a vida tinha ensinado a desconfiar. Perderá a esposa ainda jovem, criará os filhos sozinho, e quando achou que finalmente poderia descansar, uma doença rara começou a roubar seus movimentos. Os médicos disseram que era degenerativo, que ele iria perdendo a força até não conseguir mais andar. E foi assim que ele apareceu na CCB, empurrando uma cadeira de rodas que ainda não precisava usar, mas que já carregava como um aviso do que estava por vir. As irmãs da igreja não deixaram ele se sentar sozinho. Logo estava rodeado de sorrisos, de mãos que seguiam em oração sobre sua cabeça, de vozes que cantavam com uma fé que ele não entendia, mas que o comovia. "Deus tem um propósito para você, seu João", dizia o pastor, enquanto ele, com os olhos cheios d'água, só conseguia pensar: "Qual propósito? Eu nem consigo mais amarrar meu próprio sapato." Mas a igreja não desistiu. Toda semana, alguém o visitava. Levaram comida, leram a Bíblia com ele, oraram por suas dores. E então, num domingo de manhã, durante um culto de oração, algo aconteceu. Seu João sentiu um calor estranho nas pernas, como se uma corrente elétrica suave percorresse seus músculos adormecidos. Ele tentou se levantar e conseguiu. Não foi um pulo, não foi uma corrida, mas foram passos firmes, trêmulos de emoção, até o altar. A igreja inteira explodiu em lágrimas e louvor. Os médicos não tinham explicação.
Os exames mostravam melhora onde antes só havia piora. Seu João não só voltou a andar como começou a servir na igreja, ajudando outros idosos, contando sua história para quem precisava de esperança. Eu vim aqui achando que estava acabado, ele dizia, segurando a Bíblia com mãos que antes tremiam. Mas Deus mostrou que estava só começando. E é assim que Francisca termina essa história, sempre com os olhos brilhando. Milagre não é só o que a gente vê de repente. Milagre é a mão de Deus segurando a nossa mesmo quando a gente não sente. É a igreja que não desiste da gente. É a vida que renasce quando a gente entrega nas mãos dele. Porque na CCB, as histórias não terminam. Elas se multiplicam. Todo dia tem alguém que chega quebrado e sai restaurado. Todo dia tem um coração que se abre, uma família que se reconcilia, uma vida que volta a ter sentido. E Francisca sabe, enquanto houver gente disposta a crer, Deus vai continuar escrevendo seus milagres, uns grandes, outros pequenos, mas todos igual de importantes. Porque para ele, nenhum detalhe da nossa vida passa despercebido. E foi justamente num desses dias comuns que a vida de Francisca ganhou mais um capítulo que ela nunca esqueceria. Uma tarde, enquanto ajudava a organizar os mantimentos doados para as famílias carentes da região, ela ouviu um choro abafado vindo do fundo do salão. Era uma moça jovem, não devia ter mais que 20 anos, encolhida num canto, com as mãos tremendo e o rosto molhado de lágrimas. Ao se aproximar, Francisca reconheceu a dor daquele olhar, era a mesma desesperança que ela já tinha visto no espelho anos atrás. "Minha filha, o que foi?" perguntou, sentando-se ao lado dela com calma. A moça, chamada Ana, engoliu o choro e contou entre soluços. Tinha chegado à cidade há poucos meses, grávida e abandonada pelo companheiro. Sem família, sem trabalho, sem lugar para morar. "Já não aguento mais, irmã. Pensei até em não querer mais viver", confessou, baixando a cabeça. Francisca não hesitou. Segurou as mãos geladas de Ana e disse com uma firmeza que só quem já tinha sido salva do abismo poderia ter: "Você não tá sozinha, não. Deus te trouxe até aqui por um motivo. Na CCB, ninguém fica para trás." Naquele mesmo dia, as irmãs da igreja se mobilizaram. Arrumaram um quarto simples mas limpo na casa de uma família da congregação, levaram roupas de bebê, comida e, mais importante, oraram com Ana. Não foram palavras vazias, foram mãos que seguraram as dela, vozes que clamaram junto, uma fé que não deixava espaço para dúvida. Os meses passaram, e o que parecia um fim virou um recomeço. Ana deu à luz um menino saudável, batizado de Samuel porque Deus ouviu meu choro, ela dizia. Com a ajuda da igreja, conseguiu um trabalho numa padaria da região, e aos poucos, a vergonha deu lugar à gratidão. Toda semana, ela estava lá, no culto, com o bebê no colo, cantando os hinos com uma voz que já não tremia mais. Mas o milagre não parou por aí. Um domingo, enquanto Ana testemunhava na frente da congregação, um homem na última fileira não tirou os olhos dela. Era o pai de Ana, que há anos tinha perdido de vista depois de uma briga familiar. Ele ouvirá falar da CCB por um conhecido e, movido por algo que não sabia explicar, decidiu entrar. Ao reconhecer a filha, seu coração se partiu. Depois do culto, se aproximou chorando, pedindo perdão. "Eu pensei que você não ia querer mais me ver", gaguejou. Ana o abraçou forte, e ali, entre lágrimas e sorrisos, uma família foi restaurada. Francisca, que assistia a tudo de longe, sentiu o peito arder de emoção. Mais uma vez, Deus tinha usado a igreja como um farol não só para salvar uma vida, mas para reconstruir laços que pareciam perdidos para sempre. "Viu, minha filha?" Ela sussurrou para Ana dias depois, enquanto ajudava a arrumar o quarto do pequeno Samuel. "Deus não só te deu um filho. Ele te devolveu um pai. E tudo começou quando você decidiu entrar por essas portas." Ana sorriu, olhando para o bebê que dormia tranquilamente. "Eu achava que estava no fim do mundo. Mas aqui, eu encontrei o começo de tudo." E assim, como um rio que não para de correr, os milagres na CCB continuavam fluindo, uns chamativos, outros silenciosos, mas todos com o mesmo selo, o amor de um Deus que não desiste de ninguém. Porque quando a gente menos espera, é que Ele está mais perto, transformando cinzas em beleza, choro em dança, e desespero em esperança. E Francisca, com seus olhos sempre brilhando, sabe que a melhor parte dessa história é que ela nunca acaba.
Sempre tem mais alguém precisando sentir que, não importa o tamanho da tempestade, há uma mão estendida, uma oração sincera, e uma igreja que acredita: com Deus, tudo é possível. O último suspiro da tempestade. O médico havia dito que era impossível. Os exames confirmavam: o coraçãozinho de Miguel, o bebê de Ana, tinha uma malformação grave. Preparem-se para o pior, disseram. Mas ali, entre aquelas paredes simples da CCB, onde o choro se misturava com cânticos de fé, Ana apertou o pequeno corpo contra o peito e sussurrou: se o Senhor abriu o mar vermelho, ele pode abrir um caminho no coração do meu filho. 3 meses depois, o cardiologista balançou a cabeça, incrédulo. Não há explicação médica. O defeito desapareceu. Ana não precisou de palavras. Ela já sabia: Deus havia escrito mais um capítulo daqueles que só a fé consegue ler. Francisca, agora com os cabelos brancos como algodão, observava tudo de seu canto. Viúva, pobre, e outrora sem esperança, ela fora a primeira a estender a mão para Ana quando a moça chegou arrasada à igreja. Deus não muda as circunstâncias para nos abençoar, costumava dizer. Ele muda nós dentro das circunstâncias. E era a verdade. Ana não só viu o milagre no filho, mas descobriu que sua própria vida, antes um deserto, florescera em propósito. Agora, ela liderava um grupo de mães que, como ela, haviam encontrado na dor um recomeço. Naquela noite, sob o céu estrelado que cobria o telhado de zinco da CCB, Francisca segurou a Bíblia gasto entre as mãos e leu em voz alta: ao que não tem força, ele aumenta a energia; ao que não tem vigor, ele multiplica a resistência. Is 42.29. Depois, fechou os olhos e sorriu. Milagre não é só o que a gente vê. É o que a gente se torna depois que Deus passa por nós. A lição que fica. A vida não promete ausência de tempestades, mas garante uma âncora. Quando tudo parece perdido, Deus está tecendo esperança nos bastidores. O milagre de Miguel não foi apenas a cura de um coração, mas a prova de que, nas mãos de Deus, até as feridas mais profundas podem se transformar em portas para um futuro que jamais ousaríamos sonhar. A fé não nos livra dos vales, ela nos ensina a dançar neles. E assim, a história continua, porque Deus nunca para de escrever.